A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto que fica aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Diz assim o texto: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, esse texto, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é tremendo. Aqui no capítulo 7, o que nós vemos aqui é justamente a conclusão ali da construção do Templo de Salomão, onde ele ali promove uma festa de 7 dias, né? O povo glorificando, clamando, festejando a construção do grande templo, né? Sabemos que aqui nós estamos em outro contexto, né? O templo era necessário para o sacrifício, né? Ali o povo levava os animais para serem sacrificados, né? Mas nós sabemos que Jesus, ele foi o sacrifício maior, né? O sacrifício único e suficiente para, para nos salvar, né? Para nos libertar de nossa natureza pecaminosa, né? A gente vê bem esse quebra de paradigmas lá no Evangelho de João, capítulo 4, né? Evangelho de João, quando aquela mulher samaritana encontra com Jesus e tem aquele diálogo e diz para ele: Senhor, nós devemos adorar no monte ou em Jerusalém, lá no templo? Jesus diz: haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, é isso que Deus está falando aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde ele diz que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, o primeiro ponto que Deus espera de nós, do povo dele, é que ele se humilhe, né? E que ele tenha a noção, né? Reconheça a sua fragilidade e reconheça também a soberania de Deus, né? Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, a nossa fragilidade, né? Nós precisamos reconhecer que nós dependemos 100% de Deus e que Deus é soberano sobre nossas vidas. É por isso que Tiago vai dizer lá no capítulo 4, versículo 9 e 10, que ele diz assim, ó: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É por isso que Jesus sempre trabalhou isso, meus irmãos, humilhai-vos. Ele ensinou para os apóstolos, ó, os menores serão exaltados. Então, humilhai-vos, né? Não buscai tesouros na terra, mas juntai tesouros no céu, né? E é isso que nós temos que fazer, reconhecer. O primeiro passo para uma conversão genuína, para uma transformação de vida e para uma comunhão com Deus é humilhação, é se identificar, se reconhecer como miserável pecador e que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É assim que Deus trabalha conosco, meus irmãos. Ele vai nos lapidando, né? No momento das nossas adversidades, das nossas lutas, né? Das nossas tristezas, das nossas percas. Deus é Deus trabalhando nas nossas vidas, né? Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, entregar a nossa vida 100% nas mãos dEle e crendo que Ele tem cuidado de nós, né? Lá em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da patente mão de Deus, né? Para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, humilhai-vos, entregue nas mãos do Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em 2 de Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então Paulo, diante da tribulação, da luta, ele vai chamar de a minha leve e momentânea
tribulação, reconhecendo, se humilhando na presença do Senhor e reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da sua vida, da minha vida, e que o que Ele requer de nós é que nós reconheçamos isso e entregamos tudo nas suas mãos e deixa Ele conduzir, porque no momento das lutas, no momento da tempestade, é Ele que vai conduzir o meu e o seu barco. Glorificado seja o nome do Senhor. Outra coisa que Deus requer de nós, irmãos, é que nós oremos, né? Essa humilhação, ela tem que vir sempre com oração, é claro, porque quando nós nos humilhamos, nós precisamos falar para Deus, verbalizar isso, né? E contar para o Senhor as nossas tristezas, as nossas lutas. Senhor, tem de misericórdia de Deus, como o rei Davi fazia muito isso, né? Senhor, contra ti somente pequei. Devolva-me, Senhor, a alegria da sua salvação, porque os meus ossos estão como sendo quebrados, esmagados, Senhor. Tem de misericórdia de mim. É isso que Deus quer de nós, que nós oremos, que nós busquemos, que nós nos humilhemos na sua presença de verdade, né? Com o coração contrito, com o coração aquebrantado. Glorificado seja o nome do Senhor. O que o Senhor quer também de nós, meus irmãos, e nós vemos isso aqui no versículo 14, é que nós precisamos buscar a face de Deus e ter um maior relacionamento com Ele. Isso é importantíssimo. Relacionamento com Deus é importantíssimo. E é isso que Deus está falando aqui para o povo. Se o meu povo se humilhar, né, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então é necessário ter relacionamento. Por isso que Jeremias, lá no capítulo 29, 12 e 13, ele vai dizer, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis. Mas quando me buscareis, o quê? De todo o vosso coração, né? Buscar a Deus não por ganância, não por interesse, mas buscar a Deus de todo o vosso coração. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busquemos ao Senhor. Está passando por luta, está passando por dificuldades, busque ao Senhor e Ele irá suprir as suas necessidades. A Bíblia diz que ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, o Senhor seu Deus jamais, meu irmão, jamais te abandonará. Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz assim, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Que maravilha! É isso que Deus quer, que nós o amemos, que nós o busquemos de verdade. Volto a falar, precisamos buscar de todo o nosso coração, com o coração contrito, com o coração aberto, né? Nós precisamos nos despojar assim do velho homem, né? E abrir nosso coração para o Senhor, né? E ser íntimo dele, né? Entrar no nosso quarto e falar com ele e contar as nossas mazelas, né? Os nossos pecados, né? As nossas angústias, porque ele confortará o nosso coração. Outra coisa que Deus requer de nós, meus irmãos, é que nós nos afastemos, né, dos maus caminhos, se afastar dos maus caminhos. Nós precisamos, né? Nós não podemos comungar com o pecado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Você só vai se humilhar, você só vai se aproximar de Deus, você só vai ter um coração contrito na presença do Senhor se você se afastar do pecado. Se você andar em comum acordo com o pecado, não tem como. Você não pode querer agradar a dois senhores, né? Você há de agradar um e vai chatear outro. Nós precisamos obedecer, viver, ter uma vida centralizada apenas no Senhor, nos afastar totalmente do pecado, né? Por isso eu gosto muito dos Salmos primeiros, né? Que eu acho que ele sintetiza bem isso aí, né? Quando fala se afastar dos seus maus caminhos. Diz assim, Salmos 1, versículo 1 e 2.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É isso que Deus está falando aqui para o povo, ó, se afastar dos seus maus caminhos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, meus irmãos. Nós não podemos andar segundo o curso deste mundo. Nós podemos abraçar este mundo. Nós não podemos comungar com o pecado. Deus vai dizer, Deus fala, eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Né? Deus odeia o pecado. Então nós não podemos andar em comunhão com o pecado. Né? Nós temos que sempre condenar o pecado de acordo com as Escrituras. Né? Precisamos falar, alertar o povo de seus pecados. Essa é a nossa função como servo do Senhor. Né? É difícil? É. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas nós temos que falar, convertei-vos dos seus maus caminhos. E é isso que Deus manda cada um de nós. Nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar nossa atitude. Nós não podemos andar em comunhão com o mundo. A igreja, ela tem sofrido muito, porque a igreja tem andado muito em comunhão com o mundo. Isso está acontecendo nos nossos dias, né? Uma adaptação das Escrituras para a vida das pessoas. E não as pessoas se adaptando aos projetos, né? Aos ensinamentos dessas Escrituras. As coisas estão se invertendo. E nós chamamos isso de exegese, né? As pessoas querendo trazer os seus costumes, as suas vontades para dentro das Escrituras. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos viver em comunhão com o pecado. É por isso que lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, né, o apóstolo Pedro, diante daquela pregação, ele vai dizer para o povo, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos nos afastar. A única maneira de nós estarmos aqui, ó, dentro desse versículo, vou ler de novo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para isso é necessário se afastar dos maus caminhos, é necessário se abster do pecado, é necessário se afastar do pecado e se aproximar cada dia mais do Senhor. E isso só acontece, meus irmãos, quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos reconhecemos, né, como o principal pecador e carecemos da glória do Senhor. Para concluir, meus irmãos, eu deixo o texto de 1 Pedro 4,9 para mim e para você, esse texto maravilhoso, onde Pedro diz assim, ó, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que Deus possa derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida, que possamos cada dia mais mortificarmos o velho homem e nos revestir de um novo homem para a glória do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz e tenham um bom dia.